Sejam bem-vindos todos ao grupo de estudos Irmã Angélica. Nessa noite a gente vai tratar de um tema bastante interessante, da obra basilar, daquela que faz a base do Espiritismo, que estabelece quando o Espiritismo nasce, né? Então a gente vai falar basicamente hoje do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro base da doutrina dos Espíritos, o primeiro livro que foi publicado, é resultado do trabalho bastante sistemático e científico de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viria a se chamar, na época da publicação do Livro dos Espíritos, como Allan Kardec. Em primeiro lugar, um pequeno esclarecimento, né? Por que essa diferença entre Hippolyte e Allan Kardec? Todo trabalho que nascia através dessa pesquisa e desse estudo, Hippolyte tinha a clara percepção de que não seria justo dele colocar o seu nome como sendo autor dessa obra, já que ela estava sendo gerada, tinha sido gerada e trabalhada principalmente pela base das informações dos espíritos. E por isso ele se sentia incomodado em colocar o seu nome, o seu peso pessoal como sendo o autor daquela obra. E aí, numa das comunicações, ele é intuído que ele poderia utilizar o nome de Allan Kardec, que havia sido um nome que ele havia recebido, que ele havia utilizado em uma reencarnação passada, quando ele era um celta. Então é por causa disso, só um pequeno parênteses aí, né? E não é o objetivo do dia de hoje fazer uma biografia de Allan Kardec. A gente tem por foco hoje trabalhar especificamente no Livro dos Espíritos. A gente vai falar de Allan Kardec, vai falar da situação que permeia a montagem, a escrita do Livro dos Espíritos, mas tudo no que está focado ao que diz no aspecto da filosofia que concerne o Espiritismo e que apoiou Allan Kardec e da orientação filosófica que ele teve. Bom, como é interessante dar um pouco do contexto do que vivia na época, melhor que falar é mostrar uma cena muito bem representada. Eu vou passar para vocês um trecho do filme O Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, é de 2004. Ele foi elaborado para comemorar o bicentenário de aniversário de Allan Kardec, que nasceu em 1804, então 2004. E ele tem como protagonista principal Ednei Giovenazzi, com a narração de Aracy Balamarian. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. Um fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia.
Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas.
Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Bom, como vocês puderam ver, algumas questões chamam a atenção em relação ao trabalho que foi executado. Primeiro é em relação ao caráter científico da publicação, do trabalho que Allan Kardec fez. Vale lembrar que Allan Kardec não era médium, ele não era possuidor, ele não fazia psicografia, ele não incorporava, ele tinha uma lucidez muito grande, era um cientista, discípulo de Pestalozzi, e com uma característica muito especial de ser muito metodológico. Então, todo o trabalho foi executado na questão de tentar garantir uma certa isenção, tanto é que o que se conhecia de ciência na época, ele consegue isolar os termos, a subjetividade das comunicações, na medida em que as mesmas perguntas são colocadas para vários espíritos diferentes, em pessoas que não se conheciam, para médiuns que não se conheciam, né? E isso garante um pouco que, na medida em que as mensagens eram muito semelhantes, quando não eram exatamente iguais, né? Demonstrava cientificamente que a origem, a fonte da comunicação não era o médium, mas sim alguma coisa que estava além do médium. Isso dava uma certa capacidade de identificar que o médium não tinha interferido na comunicação. Segundo ponto é que o Espiritismo, ele nasce, e a gente vai ver isso durante a discussão de hoje, como uma obra em aberto. Ele não nasce simplesmente como a publicação do Livro dos Espíritos está ali fundamentada ao Espiritismo que não se mexe mais. Kardec tinha plena consciência de que era um trabalho a ser desenvolvido e que tudo aquilo que ele estava levantando era muito novo e que precisava ainda de muito estudo científico, muita pesquisa em cima desse processo. O Espiritismo não nasce como sendo, não era o objetivo, não era a intenção de Kardec fazer isso, como uma religião. Ele nasce como um estudo de um aspecto que estava chamando a atenção e que traria profundos impactos na maneira das pessoas enxergarem o relacionamento com a espiritualidade e o relacionamento com Deus e o relacionamento com o mundo, com a maneira como a gente vive. E então fica bastante patente, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, algumas questões. Outro ponto que é importante de ressaltar é que Kardec também partia do pressuposto que espíritos, por serem pessoas desencarnadas, não eram perfeitos. Espíritos eram falíveis. Então ele não poderia simplesmente acatar a mensagem que havia sido passada como sendo pura verdade, muito dogmática. É assim, faça assim e chega. Kardec tinha uma cabeça bastante aberta e
Ele era defensor do feminismo, que na época era muito raro, muito difícil, mas ele defendia uma maior participação das mulheres, defendia uma visão mais ampla e um debate amplo sobre qualquer assunto. Kardec era versado em várias disciplinas. Ele era professor, dava aulas de 8 disciplinas diferentes, era especialista em 8 disciplinas, falava 5 línguas diferentes e tinha um profundo interesse na ciência e trocava muita informação com os cientistas da época. Então, era uma pessoa muito bem antenada. E ele não queria colocar, e deixa isso bastante claro, na medida em que ele confere aquilo por várias comunicações diferentes, mas muito mais do que só confiar nas comunicações, ele põe um pente muito fino, uma lupa muito grande em relação a cada conceito que era trazido, que era concebido, no sentido de colocar isso contra a lógica e contra a ciência. Isso é tão forte em Kardec que quando a gente olha a cronologia e algumas coisas que eu não conhecia até pouco tempo atrás, né? A primeira publicação do Livro dos Espíritos foi em 1857. E o curioso é que essa primeira publicação, ela tinha somente 501 perguntas e respostas. E é de estranhar, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos hoje tem 1018 questões, né? Então, como é que isso acontece só com 501 na primeira versão? Allan Kardec pega aquele conceito que estava sendo colocado e a maneira própria de organizar o Livro dos Espíritos não foi uma maneira ditada pela espiritualidade. A maneira com que o Livro dos Espíritos está organizado em capítulos, em tópicos, em livros, é a maneira da filosofia da época de se estudar uma filosofia. Então, Kardec organiza os assuntos da mesma maneira que ele organiza as perguntas que ele fazia para cada um dos grupos, para cada um dos médios, no sentido de dar corpo a uma filosofia que ele estava querendo entender como é que era esse relacionamento com a espiritualidade. Coloca, a partir da publicação em 1857, em 1858 e 1859, ele inaugura a Revista Espírita, cujo objetivo da Revista Espírita era publicar os conceitos que estavam sendo propostos pelos espíritos para toda a comunidade parisiense, para todos os amigos cientistas que ele conhecia, e abre isso a público para que as pessoas pudessem colaborar, pudessem retrucar aqueles conceitos, já que eram muito novos e muito diferentes daquilo que era o conhecimento da época, e muito abertamente recebe todas as críticas de maneira a testar aquele conhecimento que a espiritualidade estava passando. De novo, assim, ele não confia simplesmente nos espíritos que estavam comunicando, mas submete isso à razão, à lógica de toda a comunidade da época e que participou no processo de validação, vamos dizer assim, daqueles conceitos que estavam sendo colocados, segundo a lógica, a razão e a ciência. Então, em 58 e 59, Allan Kardec fica testando esses conceitos do Livro dos Espíritos. Em 59, dada essa mesma discussão que havia em relação à publicação, à Revista Espírita, ele lança um livro chamado O que é Espiritismo, que tinha por principal concepção, por principal objetivo, esclarecer as pessoas que vinham de fora, que não conheciam aquele trabalho que estava sendo, que era muito novo, imagina, se até hoje é muito novo para algumas pessoas, imagina naquela época, 2 anos depois de ter sido lançado. Então ele lança em 59 o que é o Espiritismo, para explicar o que era a doutrina, para que as pessoas pudessem entender aquilo, questionar. Então sempre foi muito aberto ao questionamento. Ele nunca retrucou quem não acreditava. Ele simplesmente pedia evidências. Por que você não acredita? Me justifique, que eu também estou querendo validar esses conceitos. De maneira que em 1860, então 3 anos depois, 57 para 60, ele lança a segunda versão do Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas e respostas. Essa nova versão, ela vem como um trabalho muito mais completo. Ela não nega nenhuma das outras 500 que haviam sido feitas antes, mas complementa alguns pontos, esclarece alguns pontos adicionais, né? E acrescenta outros pontos que não haviam sido feitos, que não faziam parte do trabalho original.
Kardec, durante esse trabalho, ele não parou simplesmente lá na primeira versão do Livro dos Espíritos de frequentar os grupos, de participar com o trabalho dos médiuns, né? Mais de 10 médiuns foram envolvidos nesses processos de comunicação e mais de 1000 grupos espíritas da época de todos os lugares. Ele começa a receber de várias nações diferentes, de grupos diferentes, informes, comunicações sobre aqueles assuntos dos quais interessava para que ele pudesse montar o corpo do que seria a doutrina do Espiritismo. É bastante interessante e evidente, e também só consegui enxergar isso há pouco tempo atrás, como essa característica de Kardec de estar aberto à discussão, de não ter um corpo fechado, de ter a mente plenamente aceita, né? De não ser um conhecimento doutrinário no sentido de fazer com que fosse uma questão fechada, do que está naquilo está escrito, do que não está escrito não é verdade. Ele sempre questionava e colocava de novo a teste para ver se a doutrina passava nesses testes, se a lógica dos argumentos que eram utilizados para refutar o Espiritismo fazia sentido. E isso voltava para os amigos da espiritualidade, para que eles pudessem colaborar no processo de fazer esse entendimento. E então eu vou passar para vocês agora um trechinho de um documentário chamado Allan Kardec, o Educador. É um documentário de 2005 e ele tem uma entrevista com a Dora Encontre. Para quem não conhece, Dora Encontre é uma psicopedagoga, jornalista, estudiosa do Espiritismo há muito tempo, tem muitos livros publicados e é muito conhecedora da doutrina. E tem uma linha de pensamento, como ela mesmo diz, muito aberta, né? Ela não se apega muito aos aspectos da religião do Espiritismo, mas os conceitos pelos quais a doutrina e a filosofia está estabelecida. Então ela se considera anarquista, porque ela gosta da liberdade, ela gosta da possibilidade que o Espiritismo dá de abrir esse pensamento para questionar todas as questões, conhecer, é grande conhecedora das outras filosofias e das outras religiões. Então, segue aí para vocês verem um trechinho do documentário. Então, o Espiritismo entendido como proposta pedagógica, eu acho que é a grande mensagem de Kardec. E aí nós nos livramos das hierarquias, dos cultos, dos rituais, da fé dogmática, que ele não queria uma fé dogmática, mas uma fé racional, uma fé pensada, e uma fé autônoma, sobretudo. Ele confiava extremamente no ser humano. Isso é uma coisa muito bonita de Kardec. Recentemente foi lançado um livro que foi a última obra de Kardec, poucas pessoas conhecem isso. É o Catálogo Racional das Obras Espíritas. Foi onde Kardec pretendia fazer uma indicação bibliográfica para a formação de uma biblioteca espírita, uma formação básica de uma biblioteca espírita. E o que ele coloca nesse catálogo, nesse índice racional, é muito interessante, porque hoje pouca gente faria uma coisa dessas. Ele coloca indicações bibliográficas de obras espíritas, sim, mas também de obras não espíritas, sobre outras religiões, sobre islamismo, sobre hinduísmo, etc. E o que é mais interessante, ele coloca obras contra o espiritismo, porque ele considerava sagrado o direito de liberdade de consciência e achava que para a gente, inclusive, ter uma convicção, a gente precisa conhecer todas as opiniões. Nunca ele teve uma postura de catequese, de imposição, mas de debate livre de ideias. Quem lê as obras, principalmente as revistas espíritas de Kardec, onde ele escrevia artigos, dialogava com a cultura contemporânea, com os seus opositores, com os seus amigos, com os seus seguidores, enfim, ele estava inserido na sua época, né? Vê-se que Kardec debatia livremente as ideias. E o espiritismo, antes de ser um sistema rígido, fechado de ideias, que aliás Kardec sempre advertia que ele não gostava de um pensamento muito sistemático, muito fechado, como dizia Herculano Pires, é um debate filosófico livre de ideias, né? Propostas aí para continuarem a ser debatidas, não para serem tomadas como um corpo dogmático fechado, mas como um corpo de ideias para serem debatidas, vividas, experimentadas, né? Praticadas e, sobretudo, sentidas, e não para serem fechadas num corpo de dogmatismo fanático.
É isso que Kardec sempre se preocupou em evitar. Tanto que, como última obra dele, e como último item da última obra que ele escreveu, que é esse catálogo racional para a formação de uma biblioteca espírita, ele no final colocou obras dos opositores do espiritismo, que nós lêssemos e julgássemos por nós mesmos. Isso significa o quê? Que Kardec tinha uma profunda confiança no bom senso das pessoas, na capacidade crítica das criaturas, né? Ele não queria direcionar o que a pessoa devia ou não deveria ler, deveria ou não deveria pensar. Ele acreditava que as pessoas tinham o direito e o dever de ler, debater todos os tipos de ideia e chegar às suas próprias conclusões. E essa sempre foi a postura dele ao expor o espiritismo. Eu acho que esse é um grande exemplo de tolerância, de pluralismo cultural, que hoje em dia se fala tanto em diversidade, em pluralismo cultural, e o Kardec já era um exemplo disso em pleno século XIX. Aliás, o século dos grandes dogmatismos, né? Dogmatismo do positivismo, dogmatismo do marxismo científico, dogmatismo do materialismo científico, né? E Kardec defendeu uma ideia espiritualista de forma não dogmática. Tanto esse documentário da Dora Encontre, quanto o filme Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, você vai encontrar link para ver na íntegra esses dois trabalhos no nosso canal. Então, se você quiser dar uma passada por lá, você vai ver. São trabalhos muito interessantes, recomendo a todo mundo que queira conhecer um pouco mais do Espiritismo. São trabalhos brilhantes, muito bem elaborados, muito bem executados, né? E uma outra fonte bastante interessante, essa um pouco mais recente, de 2019, é Kardec, o filme, A História por Trás do Nome. Também é um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito. Isso você não vai encontrar no YouTube, mas Netflix, por exemplo, nas outras mídias de publicação de filmes, ainda não veio parar. Provavelmente um pouquinho mais para frente, deve ser liberado, já que todas as obras que se referem ao Espiritismo, por terem um cunho de muito aberto e de divulgação da doutrina, acabam vindo parar num meio de comunicação aberto, para que a gente possa desfrutar. Então, talvez aguardando um pouco mais ele apareça, mas por enquanto a gente encontra isso na Netflix. E tem um filme também, vou disponibilizar o link para vocês verem também, que é O Filme dos Espíritos. É um filme cuja temática principal é a abordagem do Livro dos Espíritos, no sentido de trazer conhecimento da doutrina e ajudar com que as pessoas passem pelas dificuldades da vida. Como é que o conhecimento do Espiritismo ajuda com que a gente possa seguir adiante. Bem, por hoje é só. A gente vai encontrar um material muito grande sobre a biografia de Kardec. Quem quiser pesquisar, dar uma olhada, é muito fácil de se encontrar, né? Talvez mais para frente a gente faça em algum ponto um relato, um compilado da biografia de Kardec, mas nas próximas sessões a gente deve explorar um pouquinho mais o conteúdo do Livro dos Espíritos, passando por alguns capítulos que tem, para que a gente possa entender um pouco mais da doutrina e saber como é que ela está fundamentada. Bom filme para vocês, para aqueles que vão investigar um pouco mais, e bom resto de dia para todo mundo.